De quanto em quanto tempo você registra as informações financeiras que acontecem na sua vida? As suas decisões financeiras estão registradas em que espectro de tempo? Bom, esse é um assunto que muito nos interessa quando nós estamos começando a nossa jornada na educação financeira, na gestão das finanças pessoais. Antes de falar sobre isso, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e considere também deixar um comentário e compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que precisam e que estão buscando também acessar novas camadas de educação financeira, novas camadas de conhecimento sobre educação financeira. E, basicamente, quando nós estamos iniciando esse processo de organização financeira, as pessoas tendem a ficar presas e, por vezes, também escravas de um movimento chamado registros financeiros. Mas uma premissa fundamental é, para se ter controle, nós precisamos ter registros. Mas, por vezes, esses registros são desconsiderados, as pessoas não fazem como deveriam. E qual é o padrão? Existe um padrão de lançamento, de registro, de frequência que nós devemos adotar? Bom, a resposta a essa pergunta é a seguinte: depende do seu nível de disciplina. Se você é uma pessoa realmente disciplinada, que usa fazer lembretes, deixar rastros pelo caminho que facilitem depois os seus registros, o seu controle, ok. Você pode talvez criar ali uma rotina semanal de registros lá na sua planilha, ou na sua agenda, ou no seu aplicativo. Se você está começando, se você não tem o hábito de lançar, de registrar isso, eu recomendo que você faça imediatamente quando a despesa aconteceu, quando a receita ocorrer. Fez ali, comprou qualquer coisa no cartão ou em dinheiro, no trajeto ou minutos depois, assuma o compromisso com você mesmo de registrar isso lá no seu aplicativo, caso você use aplicativo, ou anotar no bloco de notas do seu celular assim que você fizer ou que você decidir por aquela despesa, ou assim que aquela receita entrar no teu caixa. Porque é assim que você vai desenvolver o hábito de fazer os registros com frequência e você vai também capturar o perfil de decisões que você tem utilizado, a sua programação mental do ponto de vista financeiro em relação às decisões financeiras que você toma. Então, quando nós estamos no início da jornada e o caminho é longo, você precisa criar formas de identificar se está percorrendo o caminho correto, percorrendo o percurso ou andando pelo caminho, pela rota correta. E isso só é possível se você registrar todas as suas movimentações financeiras com uma frequência necessária e compatível com o seu grau de disciplina. Então, se você é uma pessoa que deixa rastros, que consegue, ou que não tem hábitos, que não tomam muitas decisões durante a semana, ok, uma semana, crie lá uma agenda de toda sexta-feira, de todo domingo à noite, você olhar para os últimos dias da semana que passou, de segunda a sábado, e fazer os registros, ou lá no seu papel, ou na sua planilha, ou diretamente no seu aplicativo. Mas vai perceber que à medida que você vai dominando e controlando bem esses registros, fazendo esses registros de maneira recorrente, de forma disciplinada, seguindo um padrão, uma estrutura de despesas, depois de algum tempo você já tem consciência daquilo que faz, já tem ali uma trilha bem definida, um padrão bem definido sobre as suas despesas, sobre as suas receitas. E aí pode ser que nesse momento você tenha tranquilidade de passar 30 dias, um mês, 15 dias sem fazer nenhum tipo de registros e mesmo depois de todo esse período você vai sentar, olhar para a sua conta financeira, para a sua conta bancária, identificar o saldo e identificar todas as movimentações e conseguir registrar todas elas. Esse é um processo de geração de hábito que alguns educadores preconizam que não, a gente não pode ficar preso, escravo de lançamentos, ter que registrar tudo, que é necessário que nós façamos um único planejamento e depois, lá no final do mês, a gente faça ali a verificação se o plano foi cumprido. Ok, é uma vertente importante, a qual eu também considero, mas no processo inicial, onde não existe o hábito, é importante criar esse hábito, criar essa consciência. E só é possível fazer isso, na minha opinião, e baseado nas teorias cognitivas e psicológicas, é que
você precisa gerar o hábito, precisa ser intencional na geração desse hábito. E só é possível fazer isso quando você registra recorrentemente. Aconteceu, registra. Aconteceu, registra. E depois, ao longo do tempo, você vai percebendo que não é tão necessário mais fazer registros recorrentes todos os dias, que fazer um único plano e analisar isso no final do mês, ou de alguma forma até considerar alguns parâmetros para mergulhar nos números e verificar se está tudo bem, num aspecto de tempo maior, 1 mês, 2 meses, de forma bimestral, trimestral, enfim. Cada perfil de pessoa, cada perfil de planejamento vai exigir um controle maior ou vai exigir um controle menor, de acordo também com a sua disciplina e com a sua capacidade de gestão dentro da sua vida financeira. Então, qual que é a recorrência, qual que é o padrão ideal? Bom, depende de você. Eu recomendo que semanalmente você pare e faça uma avaliação. Mesmo não tendo nenhum registro para ser feito, pare durante pelo menos 30 minutos. Se tiver registros para fazer, faça os registros. Geralmente, no intervalo de uma semana, para uma pessoa que trabalha, que tem uma rotina bem padronizada, digamos assim, não existe muitas decisões financeiras, muitas saídas financeiras, geralmente. Mas 30 minutos é mais que suficiente você parar e fazer 15 anotações, que são muitos pontos para levantar durante uma semana de decisões financeiras. Vamos imaginar que você tenha 15 despesas diferentes. Então, é pouco provável, seriam 3 decisões financeiras por dia, pensando em numa semana de 5 dias. Geralmente são decisões padronizadas. Você almoça fora, almoço, então é fácil, né? 5 almoços, se paga X reais, multiplica por 5, beleza, já criou uma linha de lançamento financeiro. E 30 minutos é suficiente para fazer essa rotina ou no aplicativo, ou no papel, ou na planilha, e você vai conseguir trazer clareza para a sua trilha financeira, para o seu plano financeiro, principalmente, e validar se está no caminho ou não. Então, uma semana é tempo razoável. Se você não tem o hábito, aconteceu, faça. Aconteceu, registre. Porque assim você vai criando o hábito de memorizar, de identificar, de trazer para a consciência financeira em relação às decisões que você toma. Perfeito? Então, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Muitas pessoas, número razoável de pessoas têm passado e assistido, mas não têm deixado o like, não têm se inscrito. Então, por favor, se você é uma dessas pessoas, deixe, não custa nada, não vai te gerar nenhum tipo de custo, muito pelo contrário, vai apontar para o YouTube que esse conteúdo precisa entregar para outras pessoas que ainda não sabem qual é o padrão de recorrência para fazer os registros financeiros. Então, por favor, deixe o like, se inscreva, compartilhe e até a próxima aula.